Item 4. Em primeira discussão e votação nominal, o projeto de lei 193, de autoria do Executivo, institui o Programa de Recuperação de Empresas estabelecido no Estado de Mato Grosso do Sul, denominado Programa Recupera MS. Parecer da Constituição e Justiça favorável por unanimidade, relator deputado Pedro Oceano Neto. Em discussão? Para discutir. Para discutir, deputado João Henrique. Senhor presidente, colegas parlamentares, temos aqui um projeto denominado Programa de Recuperação de Empresas Estabelecidas no Estado de Mato Grosso do Sul, Programa Recupera MS. Ainda estamos em primeira votação discutindo a constitucionalidade do projeto, mas algumas ponderações, algumas quebras de discurso do governo Riedel são precisas e necessárias algumas ponderações. Não se esqueçam que o governo que se dizia transparente, que abriria todas as informações, nota A na Secretaria do Tesouro Nacional, já em regime de contingenciamento, reconhece que fará um esforço para ser desclassificado, diminuído para nota B. Então, o grande esforço deles é a queda já reconhecer a queda. E digo isso porque essa casa passou um projeto de perversidade fiscal contra as empresas de médio, pequeno porte que tiverem a inscrição travada, a nota travada. Não se pode dever, deputado Rachoca, 6 meses para o governo Eduardo Riedel, que é considerado um bandido, um estelionatário fiscal. Quanto mais. Lembre-se que a palavra quanto mais, ela vem de quem é réu. Réu quanto mais. É barrado ao Estado. Agora, esse governador que aumenta a renúncia fiscal de 5 bi para 11 bilhões, dentro de uma realidade de quem tem 22, 24 bi de orçamento e projeta até 2028, 13 bilhões, agora tenta mudar. Leiam o artigo 7º dessa lei. Novo prazo para contribuição ao Fundersul quando ela for condição para receber incentivos fiscais ou diferimento fiscal de ICMS. Entendam, ao pequeno e médio empresário, a contumácia do governo, o travamento da emissão de nota, o bloqueio, a pauta fiscal, o arroxo, a cobrança. Agora, quem tem direito ao diferimento do Fundersul para acessar benefícios fiscais, não se sabe se com 6 meses, 7 meses, 8 meses, a quanto deve-se o Fundersul na condição de diferimento, a benesse do Estado para entregar os malotes de incentivo fiscal. Artigo 7º, vou ler para vocês aqui. Novo prazo para a contribuição do Fundersul quando ela for condição para incentivos fiscais ou diferimento. Então, somente aqueles que são responsáveis pelo pagamento da cadeia inteira do Fundersul vão ter a benesse de ter esse parcelamento. Então, não me venha dizer a quem esteja entregando um projeto de parceria, de recuperação. Na verdade, é um projeto de conveniência, de complacência daqueles que têm obrigação íntima e solidária com o Estado dentro da Secretaria de Fazenda, que omite desse parlamentar informações. Vocês vão perceber como o governo e seus líderes atuarão face aos requerimentos
que somente hoje entraram na pauta, em contraposição às 24 horas regimentais, que esse parlamentar fez solicitando informações ao governador Eduardo Riedel sobre os repasses dele em atraso, sob pedalada fiscal. O governador Eduardo Riedel, colegas parlamentares, vou dar uma informação para vocês, que é uma informação fundamentada em dados estatístico. Deputado Pedrocia Neto, deputado Rinaldo, deputado Zeca do PT, deputada Gleice, deputado Lídio Lopes. A última folha de pagamento do Estado, a rodagem dela, ela se dá com atraso no repasse de emendas federais de parlamentares. Senadores, deputados federais possuem hoje um crédito com o governo do Estado. O que significa isso? Significa que o governo está utilizando verbas inerentes ao pagamento de emenda parlamentar, parcelando e utilizando isso como se fosse um cheque especial, a qual o Tribunal de Contas da União já considerou pedalada fiscal e o Senado julgou como crime de responsabilidade, senhores. Então, se nós tivermos acesso aos requerimentos que esse parlamentar fez de informação, aos atrasos que o governo tem feito e tem sido bloqueado no recebimento de investimentos e empréstimos por descumprimento à lei de responsabilidade fiscal, nós vamos ter informações sobre pedalada, sobre crime, sobre a realidade fiscal do Estado, tudo isso em prejuízo do médio, pequeno empresário, mas a favor daquele que tem condição, já que nós estamos falando em réu, de partícipe de atuações criminosas para o recebimento de incentivo fiscal. É isso que nós vamos estar fazendo aqui, pelo menos com o artigo 7º. Por isso a minha crítica, mas eu vou ter oportunidade de, no mérito, explanar melhor, já que pedi vistas ontem, e analisarei melhor ainda para, no mérito, fazer uma defesa mais contundente. Então, a minha fala, rogando a vossas excelências que também abram as caixas pretas do Estado que precisam, deputado Pedrocia Neto, deputado Zeca do PT, precisam ser abertas. E veja, algumas nós já conseguimos a abertura. E vou informar a vossas excelências, já que a publicidade do governo está tão preocupada em contratar escritórios destruidores de reputação para atacar a reputação desse parlamentar, que quer aquilo que é direito de cada parlamentar, ter o acesso à informação, mas eu vou dar para eles uma informação. A Justiça determinou a apresentação a esse parlamentar de toda a documentação utilizada nos últimos 5 anos da verba de publicidade e o repasse às agências e os veículos. Pela primeira vez nós vamos poder ter acesso a uma informação que todos gostariam de ver. Eu trago a decisão e compartilho a vossas excelências, caso queiram, mas o que nós não podemos mais permitir é que um parlamentar, para ter acesso a uma informação, tenha que recorrer à justiça. Isso é inerente a essa casa. Um requerimento de informações, entram tantos requerimentos para cumprimentar, para estender uma moção de aplauso, de ordem, o dia da árvore, o dia do spray, o dia disso, o dia daquilo, com uma facilidade. Eu acho que requerimentos de informações devem entrar com a mesma facilidade e ser aprovado. Não escutar deputados líderes do governo ou da base orientar para votar contra a própria Assembleia, votar contra ter a informação de quantos meses o governador do Estado, Eduardo Riedel, está em atraso nos repasses da saúde. Isso é inerente, nós estamos ajudando os prefeitos. Então nós precisamos começar a entender se
bloquear, derrubar essas informações daqueles prefeitos que ajudaram Presidente, a candidatura. nós não estamos na fase do requerimento ainda, ele está mudando, ele está discutindo uma situação e está apresentando O outra. deputado está na tribuna, ele tem o direito de encerrar o tempo dele. Falta 50 segundos. Obrigado, presidente. Eu não estou fazendo uma questão de ordem, deputado Caravina, onde a gente tem que colocar na questão de ordem alguma violação regimental. Eu tenho Só, deputado. autorização. Não, só uma questão de ordem também. O Vossa Excelência está fazendo a discussão de uma matéria e, regimentalmente, Vossa Excelência tem que discutir a matéria que está em votação. Perfeito, presidente, perfeito. Agora, concluindo a minha fala, peço para voltar o meu tempo. Na discussão da matéria, regimentalmente, é permitido a gente utilizar a dialética para convencer os parlamentares da necessidade de votar ou não votar. Não é uma questão de ordem onde eu tenho que apresentar os dispositivos regimentais que estão sendo violados. Mas eu posso apresentar, deputado Caravina, vários dispositivos que estão sendo violados quando esse deputado não consegue fazer o requerimento chegar a plenário. Mas obrigado, era a minha fala, e nesse sentido peço que Vossas Excelências votem contrário a esse projeto. Obrigado. Ainda em discussão o projeto? Para discutir. Para discutir, deputado Paulo Duarte, depois deputado Pedro Oceano. Pela ordem, deputado Landes Machado. A liderança do governo gostaria de discutir esse projeto, mas vai conceder a palavra ao deputado Paulo Duarte para falar em nome da liderança do governo. Deputado Paulo Duarte. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eu vou aqui discutir, que é para isso que esse tempo que foi nos concedido, o projeto do Poder Executivo, que é o projeto número 24, que institui o Programa de Recuperação de Empresas estabelecidas no estado de Mato Grosso do Sul, o programa Recupera MS, deputado Zé Teixeira, que trata exclusivamente daquelas empresas que estão em processo de recuperação judicial, que quem decide isso é o Poder Judiciário. E quando, antes da edição ou dessa proposta, quando uma empresa entra em processo de recuperação judicial, ele tem condições diferenciadas para pagamento de tributos federais. Então, o que ocorria? A empresa que entra em processo de recuperação judicial, por ter um tratamento diferenciado para pagamentos de débitos de tributos federais, ele acaba, obviamente, aproveitando essa condição e não pagava o tributo estadual. E um detalhe, essa lei que está vindo, esse projeto de lei, na verdade nem precisaria vir para cá, porque não é uma inovação, ou não é uma coisa que está sendo feita apenas no Mato Grosso do Sul. Há um convênio que foi aprovado pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os secretários de Fazenda, deputado Caravina. E o CONFAZ, deputado Zeca, aliás, faço questão de esclarecer ao senhor, que ontem tinha dúvida sobre o projeto, até pelo respeito que tenho a Vossa Excelência. Então, esse é um projeto que, na verdade, poderia ser resolvido através de um decreto, porque já há uma autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, para que os estados adiram a essa proposta do CONFAZ. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Alagoas, todos aderiram ao convênio, a esse convênio CONFAZ. Ou seja, o que está sendo apresentado aqui é meramente algo que já está validado em nível nacional pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um projeto absolutamente simples, é um projeto nacional. Todos nós sabemos que houve um aumento substancial de empresas que entraram em processo de recuperação judicial, deputado Pedro Kemp, e essas empresas acabam pagando apenas com condições diferenciadas tributos federais. Ao aprovar
esse projeto, que na verdade nem precisava ser projeto de lei, na minha opinião, bastaria um decreto, as empresas do Mato Grosso do Sul passarão, aquelas que estão em processo de recuperação judicial, passarão a ter uma condição também diferenciada, deputado. O senhor que é do setor do agro, existem várias empresas do Mato Grosso do Sul, do agronegócio, que estão em processo de recuperação judicial, elas poderão pagar o tributo estadual em condições diferenciadas, com um número de parcelas bem maior. O que é importante dizer, né, porque hoje a gente vive no mundo da narrativa e não da verdade, então isso não é uma coisa feita aqui no Mato Grosso do Sul. Permite uma parte, deputado? Com toda certeza. Para agora, para ouvi-lo. Deputado Paulo Duarte, desculpa. Vossa Excelência fala isso com muita propriedade, pois entende do assunto e foi nosso secretário de Fazenda no governo do nosso querido governador Zeca do PT. Até porque as pessoas que estão em recuperação judicial, elas estão usando a inscrição estadual para trabalhar e pagar o tributo federal diferenciado. E o tributo estadual não entra em condições. O que o governo está fazendo? Criando uma condições dele pagar o tributo federal, trabalhando com a inscrição estadual, pois ele está estabelecido aqui dentro do Estado, mas também tem que pagar o ICMS, porque como é que paga salário do professor? Como que manda o duodécimo para os poderes, sem receber o dinheiro de 6 meses? A pessoa tem que realmente ter responsabilidade com as suas empresas. Ela não pode trabalhar 6 meses com a inscrição estadual, comprando mercadoria e vendendo, sem pagar ICMS. Então, eu acho que o governador está certo, abriu também um diferencial para que ele pague o imposto, assim como faz no governo federal, para que ele não feche a sua empresa, para que não desempregue as pessoas. Então, eu acho que o projeto é de extrema necessidade do momento que nós estamos vivendo na economia brasileira. Muito obrigado. Esclarecendo, deputado Zé Teixeira, né? Então, nós vamos votar daqui a pouco esse projeto que o Recupera MS, que vai incluir, que vai ser uma coisa importante, está sendo feita no Brasil inteiro, deputado, meu querido líder Londes Machado, o país inteiro está fazendo isso, porque há um número alarmante de empresas em processo de recuperação judicial. E por que os estados fizeram esse convênio? Porque as empresas pagavam apenas tributos federais, que tinha condição diferenciada. Com esse convênio em nível nacional, que Mato Grosso do Sul, assim como outros estados aderiram, passará a ter condição também do pagamento diferenciado de tributos estaduais, do ICMS principalmente. E deputado Zé Teixeira, depois de esclarecida a dúvida do deputado Zeca, do PT, meu querido deputado Zeca, eu quero esclarecer também, embora não tenha a ver com esse momento, não sei por que foi dito, mas não tem a ver com a votação do projeto, aquela questão do devedor quanto mais, aliás, quanto mais não é só um termo usado no Poder Judiciário para réus, quanto mais é quem é insistente, aquilo que é recorrente. O que acontece? Nós temos que tratar, deputado Zé Teixeira, de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Se tem aquele contribuinte, aliás, e essa demanda veio do próprio setor produtivo, se tem um contribuinte que paga rigorosamente os seus tributos em dia, é justo que aquele contribuinte que, de forma recorrente, durante um ano ou 6 meses consecutivos, e não vai, e ele parcela. E outra coisa, deputado Zé Teixeira, aquele que deve, não vou conceder a parte, aquele deputado, aquele contribuinte que não pagou durante 6 meses, deputado Caravina, se ele simplesmente parcelar, ele já sai da lista de devedor quanto mais. Então não é alguma coisa que você vai punir o contribuinte. Não haverá punição, apenas um tratamento igual. Porque, pensa bem, o deputado Pedro Pedrociano Neto tem uma empresa e com toda a dificuldade paga servidor e paga os impostos em dia. E o deputado Rinaldo
tem uma empresa e não paga. E está no mesmo termo. Suposição. Tá bom. Deputado Pedro e o João da Silva. Pronto. Vamos tirar desse exemplo. O deputado Pedro Neto tem uma empresa, paga o imposto rigorosamente em dia. O Zezinho das Couves concorre com o deputado Pedro, está no mesmo segmento, vende o mesmo produto. Aí um paga e o outro não paga. O que está acontecendo? Concorrência desleal. Quem não está pagando vai vender por um preço menor e vai atrapalhar aquele que vende o mesmo produto. Então, na verdade, nós estamos falando de uma questão de justiça fiscal, não há perseguição. Aliás, deputado Zeca do PT, desde que Vossa Excelência foi governador, que acabou com o terrorismo fiscal, o Estado tem visto sempre, tem tido um olhar muito importante olhando para a situação econômica do Estado e do país. E quero dizer que essa questão do devedor, finalizando, é apenas e tão somente isso, uma questão de equilíbrio, de equidade e de justiça. Se Pedro Ossian Neto tem uma empresa, vende um determinado produto, paga o imposto em dia, o João das Couves, que tem a mesma empresa, vende o mesmo produto e não paga imposto, não é possível que trate os desiguais de forma igual. É apenas isso. Deputado Rinaldo, desculpe o exemplo do senhor não pagar imposto. Ainda em discussão. Senhor presidente. Para discutir. Senhor presidente. Para discutir, deputado Pedro Ossian. Senhor presidente, me permita discutir aqui da mesa? Pode discutir tribuna ou mesa, pode ser? Presidente. Tribuna, discutir tribuna. Deputado. Sempre é tribuna. Nossa Senhora. Senhor presidente, apenas para complementar a fala dos demais colegas deputados, especialmente o deputado Paulo Duarte, dizer da importância desse projeto do Recupera MS e também cumprimentar primeiramente o governador Eduardo Riedel e o seu secretário de Fazenda, porque a despeito da possibilidade de fazer esse projeto por decreto, porque normativa federal já concedia esse direito ao Executivo através do convênio CONFAS, já inúmeras vezes replicado por outras secretarias de Estado, esse governador prestigia essa casa ao enviar um projeto de lei estabelecendo as condições e submetendo-as ao crivo do Parlamento Estadual. E, além disso tudo, ele vai dar robustez jurídica ao projeto ao estabelecer essa normativa estadual na forma da lei. Dizer também que aqui se trata de simetria constitucional, uma vez que, em plano federal, ele já está em vigor. O que nós estamos apenas e tão somente replicando em nível estadual, algo que já existe no nível federal. E dizer também, senhor presidente, do momento em que esse projeto ele é apreciado. Porque nós estamos vendo na economia brasileira uma taxa de juros de 15% de Selic. Nós estamos vendo uma desaceleração da economia brasileira sem precedentes por conta de uma política monetária contracionista, e quem está pagando são as empresas que estão vendendo menos, uma economia que entra em recessão, que agora inclusive está tendo queda de inflação e IPCA negativo, que já é sintoma da desaceleração da economia, e portanto, para que a gente possa fazer com que o pagador de impostos possa honrar com as suas obrigações, nada mais justo que a gente possa estabelecer esse Recupera MS, que na realidade nada mais é do que um grande refis, e um refis para as empresas que estão em recuperação judicial. Ora, se essa empresa já está em recuperação judicial, que é um ato conseguido através de uma decisão judicial,
É uma empresa que está na UTI, ela tem dificuldade. Nada mais justo, nada mais lógico que o próprio governo do Estado estabeleça essas mesmas condições de generosidade para que essa empresa possa sair da UTI. E quais são as condições que nós estamos colocando para a empresa? 95% de desconto das multas por atraso, juros de mora, e no caso dos juros, uma redução de 65% dos juros de mora. E eu até quero dizer, senhor presidente, eu acho que é até pouco, porque 65% de redução dos juros não é lá grande coisa, nós deveríamos fazer igualmente e manter pelo menos 90% até 95% dos juros de mora. Então, quero dizer, o governo acerta, projeto adequado, vem em bom momento. As empresas do agro, se não se recorda o nosso nobre deputado João Henrique, no final do ano passado tiveram muita dificuldade por conta do estresse climático. E a quantidade de empresas que está em recuperação judicial é muito significativa. Então, justo, necessário, bom projeto. Por isso, recomendo o voto sim. Muito obrigado. Encerrada a discussão, passamos à votação. Em votação, o item 4, senhores deputados, no painel. Declarar o voto. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, pela ordem, deputado Zeca. Senhor presidente, primeiro para dizer a vossa excelência que eu fico gratificado aos 75 anos, no terceiro mandato como deputado estadual, de ver o nível do debate com conhecimento e com profundidade que foi feito, Zé Teixeira, deputado Zé Teixeira, por exemplo, hoje nessa casa. A qualidade da intervenção que João Henrique, deputado João Henrique, que Paulo Duarte, que me orgulhou muito como meu secretário, e que Pedro Seu Neto fazem, com certeza dão a outra dimensão e a respeitabilidade que este parlamento tem que ter. Segundo lugar, senhor presidente, aí justificando o nosso voto, enquanto ouvia a intervenção oportuna, profunda, qualificada desses três deputados, eu confabulava aqui com a nossa líder da bancada do PT e concluímos que, primeiro, de fato é preocupante a situação financeira e econômica do Estado. Todas as informações que nos chegam, meu querido Mock, é de que a situação é crítica. Segundo lugar, portanto, confabulando com Gleice, nós, a deputada líder, concluímos de que não podemos passar para a história como os responsáveis pelo acirramento de uma crise que se anuncia, meu querido João Henrique, cada vez mais grave. Terceiro, entendemos de que o projeto, depois de estudado, é legítimo. Afinal de contas, aponta no sentido daquilo que nós mais defendemos e preservamos, que é a oportunidade, neste caso, da negociação dos passivos com a fazenda dos pequenos, médios empresários. Portanto, por essas razões, me permito dizer a Vossa Excelência que a bancada do PT continua votando favoravelmente, mesmo que na oposição. Obrigado, presidente. Votando. Para declarar, meu presidente. Para declarar o voto, deputado João Henrique. O microfone está assim. Presidente, ouvi atentamente a fala e a defesa feita pela liderança do governo, mas ela só me convenceu de que devo continuar votando o contrário. Ao comparar o que é um condenado quanto mais com um devedor quanto mais para a Secretaria de Fazenda e abrir um financiamento com 95% de desconto, juro, multa, para acessar incentivo fiscal e dívidas do Fundersul aos grandes bilionários, que a gente não sabe quem são, que recebem incentivo fiscal e que estarão voltando a acessar o incentivo fiscal, continua condenando na condição de devedor, quanto mais o empresário, o cara lá da lojinha, o cara que vende, o cara que tem a nota dele travada, a inscrição travada por 6 meses de atraso. Isso voltou na fala da liderança do governo aqui. Não fui eu que falei. Então, veja, para considerar alguém devedor quanto mais ou condenado quanto mais, a justiça passa um processo, julga, analisa, entende, vê má fé. Agora, o governador Eduardo Riedel cobra um imposto absurdo, eleva a pauta fiscal
por decreto, sem passar nessa casa. E aí quem não consegue pagar em 6 meses não acessa nenhum programa, nenhum benefício, porque é um devedor quanto mais. Agora, o incentivador, Acho que não. quanto mais, o aditivado pelo Estado, e a diferença que ocorre, eu percebo na fala do deputado Pedro Neto, é que a injustiça maior é o cara que recebe um incentivo fiscal. Deputado, para concluir, deputado, Vossa Excelência, O de tema- declaração perdão, de voto, perdão. Vossa Excelência está fazendo de novo a defesa de outros projetos. Perdão, o tema é- Porque o projeto não Vou trata de concluir. devedor quanto mais, não trata de Vou financiamento. O projeto Vou é concluir, recuperação, presidente, fala do tá- projeto, Vou deputado. concluir, está interligado. Então percebam, aqui, a gente beneficiar nesse projeto aquele que tem o seu capital aditivado, o seu custo diminuído por receber incentivo, é tratar os empresários, os pequenos, médios desse Estado com grande divergência, o qual não concordo. Então vou votar contrário, presidente. Registrado o voto de Vossa Excelência. Pra Só declarar, para. senhor presidente. Deputado, não vamos fazer a discussão. Eu estou entendendo, Vossas Excelências estão balançando a cabeça por causa da mistura. O assunto é só um. Então, se for para falar da recuperação, para falar de devedor contra o AS, de financiamento, a gente fala em outro momento, no momento que estiver votando esse assunto. Senhor presidente, Deputado Júnior. senhor presidente, para declarar o voto, eu quero apenas lembrar A declaração, deputado Júnior. regimentalmente que nós estamos votando a constitucionalidade de um projeto. Nós nem entramos no mérito ainda. Vai ter o momento oportuno de discutir o mérito da questão. Me sinto contemplado com a fala do deputado Paulo Duarte. Voto sim. Ainda em votação. Declaração de voto. Para declarar, deputado Paulo Duarte. Sobre o projeto, né, deixando mais uma vez claro, a recuperação judicial é determinada pela justiça. Quem estiver em processo de recuperação judicial, seja médio, pequeno, grande, mais ou menos, todos terão o mesmo direito. Não há nenhuma diferenciação entre porte de contribuintes. Voto sim. Ainda em votação. Encerrada a votação, consulta o resultado. São 20 votos favoráveis e 1 voto contrário. Aprovado, o projeto vai à segunda discussão.